Esta mensagem não é para os fracos de coração, é um chamado divino para os escolhidos, aqueles escolhidos a dedo por Deus para se elevarem acima da imundície e escuridão deste mundo. Você é chamado para permanecer em pureza, para caminhar em santidade quando tudo ao seu redor clama por comprometimento. Hoje, vamos levantar o véu e expor as mentiras insidiosas que cercam o pecado sexual. Isso não é apenas sobre tentação ou indulgência momentânea e trata-se do caos profundo e duradouro que o pecado causa em sua alma, seu corpo e seu espírito. O pecado o atrai com falsas promessas de prazer e liberdade, mas o deixa quebrado, preso e distante daquele que lhe deu a vida. Vamos confrontar a destruição espiritual que ocorre quando você quebra a aliança com Deus, o Deus que te criou, te chamou e te ama. Os efeitos do pecado vão muito além da superfície, penetrando nas partes mais profundas da sua alma. O pecado sexual não é apenas um fracasso pessoal, é um ato de adultério espiritual, uma traição da relação divina entre você e o Todo-Poderoso. Cada momento de indulgência corrói a sua fundação espiritual, tornando mais difícil ouvir a voz de Deus, sentir sua presença e caminhar no propósito que Ele traçou para você. Não é apenas uma questão de ética humana ou normas sociais. Vai muito além das fronteiras culturais ou expectativas sociais. No fundo, é uma questão de honra divina, um sagrado compromisso que foi concedido a você pelo Criador do Universo. Deus colocou sua marca sobre você, uma marca de santidade, uma marca que declara que você é dele. Entregar-se ao pecado sexual não é apenas quebrar uma regra ou cair em tentação, é pisar na glória dele, desonrar aquele que te chamou para carregar sua presença. Você foi criado para mais do que desejos passageiros, para mais do que gratificação momentânea. O chamado em sua vida é muito maior do que a luxúria da carne ou a atração por prazeres temporários. Você foi criado para ser um vaso da presença de Deus, para carregar dentro de si a santidade e pureza do Altíssimo. Mas o pecado sexual, como um ladrão na calada da noite, vem para roubar essa cobertura divina. Ele o deixa espiritualmente nu e exposto diante do inimigo, vulnerável aos seus ataques e afastado da presença protetora de Deus. Quando o pecado sexual entra em cena, ele faz mais do que apenas danificar um relacionamento. Ele destrói a aliança divina que Deus estabeleceu. Seja adultério, fornicação ou qualquer forma de imoralidade sexual, o ato não é meramente uma violação contra seu cônjuge ou parceiro. É uma violação direta contra o próprio Deus, aquele que ordenou o vínculo sagrado do casamento e da pureza. Você está destruindo o que Deus uniu, rompendo os laços espirituais que foram destinados a refletir sua fidelidade inabalável para conosco. Pecado sexual não é apenas uma traição da confiança humana, é uma ferida espiritual profunda infligida à aliança que Deus projetou para sua proteção, sua bênção e sua realização nele. O pecado sexual é uma forma de divórcio espiritual, divórcio da aliança de pureza que Deus ordenou para salvaguardar seu corpo e sua alma. Quando você se entrega à imoralidade sexual, está se afastando da cobertura divina que Deus colocou sobre sua vida. A pureza que Deus projetou para protegê-lo de danos, para mantê-lo alinhado com sua vontade, é corrompida e ao fazer isso, você está se afastando da proteção que Ele oferece. Você está, em essência, se divorciando da própria aliança que foi destinada a garantir seu bem-estar espiritual e a preservar sua conexão com o Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia fala tão veementemente contra a imoralidade sexual. Não se trata apenas de normas sociais ou moralidade pessoal. É uma violação cósmica. A Bíblia é clara em Gálatas 6:7-8. Não se enganem. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Este aviso é uma verdade sóbria. O pecado sexual é uma semente de destruição e, uma vez plantada, cria raízes profundas em sua alma, espalhando sua influência por todos os aspectos de sua vida. No início, o ato pode parecer privado e insignificante, algo que você acredita poder controlar ou administrar. Mas não se engane. O que você semeia em segredo crescerá e trará consequências que você talvez não preveja. As raízes do pecado sexual são insidiosas. Elas não ficam isoladas e entrelaçam-se em seus relacionamentos, perturbando as conexões que foram destinadas a trazer vida e amor. O pecado sexual distorce a confiança, corrói a intimidade e introduz um ambiente de culpa e vergonha que envenena até os relacionamentos mais puros. Muitos são enganados ao pensar que seu pecado é pessoal, uma questão privada que não prejudica ninguém além de si mesmos. Mas esta é uma mentira direta do inimigo, projetada para mantê-lo preso na escuridão. A verdade é que o pecado sexual não existe isoladamente. Seus efeitos se espalham para além do indivíduo, impactando não apenas sua própria vida, mas a vida daqueles ao seu redor. Introduz desconfiança, destruição, vergonha e culpa em relacionamentos que deveriam ser vasos de amor,
pureza e reflexo da própria santidade de Deus. Quando você se envolve em pecado sexual, fratura os laços de confiança nos relacionamentos. Seja em um casamento, uma amizade ou mesmo dentro de uma comunidade, a imoralidade sexual traz consigo um fardo que pesa sobre os corações dos envolvidos. Um relacionamento que foi projetado para refletir o amor puro e altruísta de Deus torna-se manchado pela busca egoísta dos desejos carnais. A vergonha que acompanha o pecado sexual cria uma barreira entre as pessoas, tornando a vulnerabilidade e a honestidade difíceis. A culpa se instala no coração, tornando impossível experimentar a verdadeira intimidade, porque o pecado criou um espaço onde o engano e a ocultação reinam. É precisamente por isso que Deus fala tão fortemente e claramente sobre a necessidade de pureza. Não é apenas para o seu próprio bem, mas para o bem daqueles que virão depois de você, seus filhos, sua família e até mesmo sua comunidade. Pureza não é apenas se abster de ações erradas, é preservar a integridade espiritual, emocional e física que Deus teceu no tecido do seu ser. Trata-se de alinhar sua vida com o plano perfeito de Deus, onde a verdadeira realização e alegria duradoura são encontradas. No entanto, o inimigo é implacável em suas tentativas de distorcer essa verdade. Aqui está a mentira que o inimigo adora vender. O pecado sexual promete satisfação, mas na realidade só traz destruição. Ele sussurra em seu ouvido, alimentando seus desejos com a ilusão de que esse prazer momentâneo satisfará os anseios mais profundos do seu coração. Mas deixe-me te dizer, é uma mentira, uma decepção criada para te prender e te afastar da vida abundante que Deus tem para você. Provérbios 14:12 oferece um aviso poderoso. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Este é o caminho que o pecado sexual oferece, uma versão falsa do que Deus pretendia para o bem. Pode parecer atraente na superfície, pode até parecer um atalho para a realização que você deseja, mas seu fim é destruição, dor e arrependimento. O que o inimigo oferece é prazer sem responsabilidade, intimidade sem compromisso e gratificação sem consequência. Mas tudo isso é uma ilusão. São altos temporários que mascaram a realidade da devastação espiritual que se segue. O pecado sexual é como uma droga. Oferece um breve momento de euforia, uma fuga momentânea que parece emocionante no instante, mas então, como qualquer vício, a queda inevitavelmente vem. A culpa se infiltra, seguida pela vergonha, e então o arrependimento profundo se instala como uma nuvem pesada. Você fica se sentindo mais quebrado, mais vazio do que antes, porque a própria coisa que prometia a satisfação roubou sua paz, alegria e conexão com Deus. Isso porque o pecado sexual nunca foi destinado a te satisfazer. É uma imitação barata da verdadeira intimidade e conexão profunda que Deus projetou especificamente para a aliança do casamento. O inimigo sabe muito bem disso, e é por isso que ele impulsiona a imoralidade sexual. Ele sussurra mentiras, convencendo você de que esse pecado é inofensivo, que é natural, até mesmo normal nos dias de hoje. Ele te diz que é gratificante, que trará a conexão ou escape que você deseja. Mas sob essa camada fina de engano está a dura verdade. O pecado sexual não cumpre o que promete. Em vez de te aproximar da verdadeira intimidade, ele cria um abismo entre você e Deus, entre você e os relacionamentos que deveriam trazer vida. O que parecia liberdade no momento agora se torna uma prisão de culpa e vazio. O sexo foi ideia de Deus desde o início. Ele o criou com um propósito específico e sagrado, colocando dentro dos limites do casamento. Nesse contexto, torna-se uma expressão linda de amor, intimidade e até mesmo a continuação da vida através da procriação. Não é apenas um ato físico, é um reflexo da unidade que Deus deseja com seu povo, um símbolo poderoso da unidade e conexão profunda que deve existir entre marido e mulher, assim como existe entre Deus e sua igreja. Foi destinado a ser puro, um presente que celebra a aliança do casamento e espelha o amor de Deus. Mas fora dessa aliança, a beleza do sexo se torna distorcida. O pecado sexual torce o que Deus pretendia para o bem, transformando em algo prejudicial. O inimigo pega o que foi projetado para ser uma expressão de amor e intimidade, e o usa como uma arma de vergonha, culpa e destruição. O próprio ato que deveria unir se torna algo que divide, deixando cicatrizes na alma. Em vez de trazer vida e alegria, o pecado sexual traz destruição, tumulto emocional e separação espiritual. Quando o sexo é retirado da aliança do casamento, ele perde seu verdadeiro significado. Torna-se sobre o prazer momentâneo em vez de uma conexão duradoura, sobre o desejo egoísta em vez do amor altruísta. O que deveria ser uma experiência profunda e íntima de unidade se transforma em algo superficial, desprovido do propósito mais profundo que Deus pretendia. O inimigo se deleita com essa distorção porque sabe o poder que o sexo tem dentro de seus limites adequados. Ao distorcê-lo,
Ele transforma o que deveria ser uma bênção em uma fonte de arrependimento, uma ferramenta de divisão e uma porta para a morte espiritual. O desenho de Deus para o sexo nunca foi destinado a te machucar e sempre foi destinado a te abençoar. Foi para ser um presente sagrado, uma expressão santa de amor e unidade dentro da aliança do casamento. Nesse espaço, duas almas se tornam uma, corações são entrelaçados em amor, e a bela possibilidade de criar vida é introduzida. Este é o design perfeito de Deus, um design que é destinado a nutrir, construir e refletir a própria natureza do seu amor. Nunca foi destinado a causar dor, confusão ou culpa. Foi destinado a ser um espaço de segurança, confiança e intimidade. Um reflexo do próprio relacionamento de Deus conosco, fundamentado no compromisso e na aliança. Mas o pecado sexual corrompe esse desenho. O que deveria ser altruísta e generoso se torna egoísta e destrutivo. O pecado distorce esse presente em algo que deixa cicatrizes profundas em sua alma. Em vez de promover unidade, gera divisão. Em vez de intimidade, promove distância. Ele tira a pureza que deveria proteger e preservar seu coração, deixando para trás vergonha e arrependimento. O pecado sexual não afeta apenas seu corpo, afeta seu espírito. Diminui sua conexão com Deus e te deixa sentindo menos do que você foi criado para ser. Vivemos em um mundo que está afundando na imoralidade sexual. Em todos os lugares que você olha, desde a mídia até as conversas com amigos, a tentação sexual é glorificada e normalizada. Imagens, mensagens e ideologias bombardeiam você diariamente, afastando da pureza e santidade que Deus o chamou para viver. O inimigo usa essas tentações para fazer o pecado parecer atraente, até mesmo inofensivo, convencendo você de que seguir os caminhos do mundo levará à realização. Mas a verdade é que essas tentações são armadilhas, projetadas para escravizar seu coração, endurecer seu espírito e afastá-lo ainda mais da vida que Deus planejou para você. Ser santo em um mundo mergulhado na imoralidade não é fácil, mas é possível porque Deus lhe deu tudo o que você precisa para viver uma vida de pureza. Sua palavra é seu guia, seu espírito é sua força e seu amor é sua motivação. Santidade não é sobre perfeição, é sobre rendição. Trata-se de permitir que Deus o transforme de dentro para fora, de limpar seu coração e renovar sua mente. Trata-se de caminhar em sintonia com seu espírito, resistindo à atração do mundo e escolhendo honrar a Deus com seu corpo, sua mente e sua alma. Isso não é apenas sobre se abster da imoralidade sexual, é sobre viver uma vida completamente entregue a Deus. Pureza não é simplesmente evitar o pecado, é uma busca ativa e intencional pela santidade de Deus. É uma batalha, uma que exige compromisso diário, foco e força. Pureza não é um estado passivo, é um campo de batalha onde o inimigo ataca, sabendo o poder que vem de um coração totalmente devotado a Deus. É uma luta para resistir às tentações da carne, para permanecer firme na verdade da palavra de Deus, e para proteger o templo do seu corpo, que é uma morada sagrada do Espírito Santo. Mas não se engane, esta é uma batalha que vale a pena lutar porque a recompensa é eterna. A luta pela pureza não é apenas sobre o que você resiste ou evita, é sobre quem você se torna. Cada vez que você escolhe caminhar em pureza, você é transformado. Você se torna um testemunho vivo da graça, poder e redenção de Deus. Você se torna um reflexo de sua santidade, mostrando ao mundo o que significa viver em alinhamento com a vontade perfeita de Deus. O pecado sexual não é apenas um ato físico, é adultério espiritual. Assim como a infidelidade no casamento quebra a confiança e o vínculo entre duas pessoas, o pecado sexual rompe a confiança e o vínculo entre você e Deus. É uma forma profunda de infidelidade para com aquele que te amou com um amor eterno, aquele que te chamou para caminhar em santidade e pureza. No livro de Oséias, Deus fala vividamente sobre a infidelidade de seu povo, comparando a traição de um cônjuge infiel. Em Oséias 4:12, ele declara: "Meu povo consulta um pedaço de madeira, e sua vara lhes dá respostas. Um espírito de prostituição os desvia e eles são infiéis ao seu Deus." Essa imagem de adultério espiritual ressalta a gravidade do que acontece quando permitimos que o pecado, particularmente o pecado sexual, crie raízes em nossas vidas. Quando nos envolvemos em pecado sexual, permitimos que ídolos, falsos deuses, prazeres passageiros e satisfações temporárias tomem o lugar de nossa devoção a Deus. Não é apenas um lapso de julgamento, é uma traição da aliança que temos com Ele. Em um sentido muito real, estamos virando as costas para o relacionamento íntimo que Deus deseja conosco, escolhendo buscar os desejos da carne em vez do amor do nosso Criador. Assim como um cônjuge infiel dá sua afeição e atenção em alguém fora do casamento, assim também o pecado sexual representa um afastamento de Deus, uma escolha pelos desejos do mundo em vez dos caminhos dele.
Mas a boa notícia é que Deus sempre nos chama de volta, assim como Ele buscou Israel no livro de Oséias. Ele está buscando você. Não importa o quão longe você possa ter se desviado, não importa quão profundo o pecado possa parecer, o coração de Deus ainda é de graça, compaixão e restauração. Aqui está a bela verdade do Evangelho. Enquanto Deus odeia o pecado sexual, Ele está sempre pronto para perdoar. Seu propósito não é condenar, mas curar, para trazê-lo de volta à plenitude da vida e ao relacionamento com Ele. Deus não deseja vê-lo preso nas correntes do pecado. Ele quer libertá-lo das correntes que o prendem, quebrar o ciclo de culpa e vergonha que o pecado sexual tão frequentemente traz. 1 João 1,9 nos oferece uma promessa que é tão vivificante hoje quanto foi quando foi escrita. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A fidelidade de Deus nunca vacila, mesmo quando a nossa vacila. Sua justiça garante que Ele lide com o pecado, mas seu amor e graça garantem que Ele purifique e restaure aqueles que se aproximam dele com arrependimento. Este é o coração de Deus, para purificá-lo das manchas do pecado, para lavar a culpa e a vergonha e para torná-lo novo. Ele deseja restaurar sua pureza, curar as partes quebradas da sua alma e torná-lo inteiro novamente. O desejo de Deus não é vê-lo preso em ciclos de pecado. Seu desejo é vê-lo se levantar na força que Ele provê, vê-lo caminhar na liberdade e cura que se encontram nele. O pecado sexual pode tê-lo feito tropeçar, mas a graça de Deus é mais do que suficiente para levantá-lo. Ele não apenas perdoa. Ele restaura. Ele não apenas purifica. Ele renova. Ele não apenas apaga o passado. Ele cria um novo futuro, cheio de esperança, cura e propósito. O ódio de Deus pelo pecado sexual não está enraizado em crueldade ou julgamento severo. Ele surge de sua profunda compreensão da destruição que traz. Como fere a alma, quebra a confiança e te distancia de sua presença. Pecado sexual distorce o que Ele projetou para ser belo, puro e que dá vida. Mas mesmo que Deus odeie o pecado, seu amor por você é infinitamente maior. Seu amor alcança além das profundezas do pecado para oferecer redenção, perdão e a oportunidade para um novo começo. Escolhido, ouça esta verdade: você não é como o mundo, você é separado e escolhido a dedo por Deus para viver uma vida de pureza e santidade. O mundo pode glorificar a imoralidade sexual, promovendo-a como liberdade, mas você foi chamado para algo mais elevado. Deus colocou sua marca sobre você, e seu corpo é um templo do Espírito Santo, um vaso de honra projetado para a sua glória. A batalha pela pureza é real, e o inimigo tentará enganá-lo, atraí-lo para longe do caminho que Deus traçou para você. Mas aqui está a boa notícia: a vitória já é sua em Cristo. Através de sua morte e ressurreição, Jesus quebrou o poder do pecado e lhe deu a força para vencer. As correntes do pecado sexual que antes o mantinham cativo não têm mais autoridade sobre você. É hora de se levantar na vitória que Cristo conquistou para você. É hora de lançar fora essas correntes e caminhar na liberdade que Ele ganhou para você. Você não está preso a seus erros do passado. Você não é definido por seus fracassos. Em Cristo você é uma nova criação e é chamado para caminhar na plenitude dessa nova vida. Vamos caminhar nesta jornada juntos de mãos dadas, confiando na fidelidade de Deus a cada passo do caminho. Hoje, siga em frente com o profundo conhecimento de que você é escolhido, chamado pelo nome e separado para um propósito muito maior do que você pode imaginar. Mesmo que sua fé pareça pequena agora, como um grão de mostarda, lembre-se disso: Deus não precisa de muito para fazer algo extraordinário. Sua fé, por menor que seja, tem um poder além do que você pode compreender. Permaneça conectado a Deus em todas as coisas. Deixe que Ele guie seus passos e confie que seu plano é perfeito, mesmo quando o caminho parece incerto. À medida que você se apoia em suas promessas, sua fé crescerá em algo inabalável. Deus é fiel, e Ele o encontrará onde você está, regando essa semente de fé até que ela se torne uma árvore poderosa. Prepare seu coração, porque você está prestes a ver a mão de Deus se mover em sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Portas se abrirão, avanços virão, e o que antes parecia impossível se tornará realidade. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Sua fé de grão de mostarda crescerá em uma fé que move montanhas, e nada, absolutamente nada, será impossível para você. Confie na jornada. Confie nele. Você está caminhando em direção a um futuro cheio do poder, graça e propósito divino de Deus. Isso é tudo que eu queria dizer no vídeo de hoje. Obrigado por ficar comigo até o final. Se você encontrou valor no que compartilhei, por favor,
Deixe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a palavra de Deus. Até logo e nos vemos no próximo vídeo.